Boa noite, irmãos. Boa noite, PIBG. Interessante o Léo falar que, tem gente assistindo, né? É Patrícia e eu. Os demais são os irmãos aí da técnica que, com muita maestria, né? Faz aqui esses efeitos todos, né? E eu estava ali pensando, de repente olhei e vi uma fumaça saindo aqui assim. Eu falei, puxa, olha, tem uma luz branca aqui. Estou me sentindo iluminado. E lembro-me de um filme chamado Fé Demais Não Cheira Bem. É o nome do filme. E é um filme que fala de um cara, né? Dá aqui como que é que o pessoal fala? Dá um negócio do filme, como que é? Spoiler do filme. E é um filme da década de 90, de 1992, esse filme. E fala de um cara que ele usa muitos efeitos para enganar as pessoas, muitos efeitos especiais, mas um dia ele está falando, né, da palavra de Deus, mas ele usava isso como uma questão de comércio, e acontece um milagre de verdade, e ele entra em crise. Então é interessante esse filme, né? Aí aqui, se fosse ele aqui, ele entraria com um terno branco, ele viraria esse terno no avesso, e no avesso ele estaria tudo cheio de vidrinhos, e ficava brilhando, ele ficava rodando assim, né? Mas nós não somos assim, né? Louvamos a Deus, a Ele toda a glória, todo louvor, toda a honra. E hoje pela manhã tivemos aqui o nosso IB, uma nova modalidade, né? Então colocamos aqui uma mesa, colocamos professores de diferentes classes, né? Cada um de um lado, nós ficamos no meio, mediando ali. E foi muito bacana, e a participação da igreja foi essencial, né? Tudo que nós fazemos, a participação ativa da igreja é essencial para o sucesso de tudo, né? De tudo na igreja, né? Então eu convido você a estar conosco todos os domingos no nosso IB, prestigiando o trabalho, prestigiando os professores, pois nós temos a certeza de que logo poderemos adentrar novamente ao templo, e a atmosfera aqui dentro é muito boa, é muito gostosa, é muito bom estar aqui, né? É muito bom contemplar, né, o louvor, contemplar a adoração, e isso é muito bom, é muito bom. E eu quero conversar um pouco com vocês nessa noite a respeito de algo, né? Falar que o pastor está falando das cartas de Paulo e tal, e eu peguei um texto também de Paulo escrevendo aos Gálatas, à igreja da Galácia, né? É um verso só, e o que me remeteu a esse verso, que é o capítulo 6 de Gálatas, o verso de número 17, né? Gálatas, capítulo 6, verso de número 17. E é bacana esse texto, porque Paulo aqui ele está se defendendo. Paulo aqui ele está dizendo que não há louvor em outra coisa a não ser na cruz de Cristo. E Paulo ele está aqui dando uma resposta às pessoas que o menosprezavam. E ele diz no verso 17 o seguinte: quanto ao mais, ninguém me moleste, ou ninguém me incomode, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. E é interessante que, como igreja, nós carregamos sobre nós marcas. Eu diria, na nossa vida nós trazemos marcas. A cicatriz é uma marca, né? Às vezes pessoas nascem, né? Eu tenho uma marca de nascença que é um ponto preto no olho, que quando eu era mais novo as pessoas achavam que eu era vesgo, né? Agora não, se cresce, fica mais fortinho e tal, então ela fica mais escondida, né? E lembro-me de um jovem que eu tinha na igreja quando pastoreava, e ele converteu-se, e ele veio do mundo das drogas, cheio, todo tatuado, aquele negócio todo. E um dia conversando com ele, ele olhou e falou assim: pastor, eu tenho vergonha disso aqui. E eu perguntei: por que você tem vergonha? Porque isso o próprio Cristo lhe fala, né? Que dos seus pecados eu não me lembro mais, eu vou jogar no mar do esquecimento. Ele falou: porque esse aqui me representa as marcas do pecado. Então são marcas que eu trago no meu corpo e eu não tenho como apagar essas marcas. E essas marcas, todas as vezes que eu olho para ela, lembro-me de uma vida sem Deus, lembro-me de uma vida de pecado, lembro-me de uma vida onde eu fugia de polícia, lembro-me de quando usava droga. Tudo isso me vem à mente quando eu olho essas marcas. E é interessante que Paulo aqui ele está falando a respeito de uma marca que ele trazia sobre ele também.
E na sua defesa, quando as pessoas estão o questionando, se você pegar a partir do verso 11, né, até o verso 17, quando ele faz essa frase, quando ele de forma muito poética, ele vai dizer, ó, quanto ao mais eu não quero ser incomodado por ninguém. Ou seja, né, aqui ele está dando uma resposta aos escribas, aos fariseus, dizendo, olha, eu trago marcas sobre o meu corpo por amor a Cristo. E vocês? O que vocês estão fazendo? O que vocês trazem sobre a vida de vocês, né, em nome desse Deus ao qual vocês estão pregando ou estão aí defendendo, entre aspas. É interessante que no capítulo 5 e 6 de Gálatas, o Paulo ele está aqui fazendo uma demonstração geral do Evangelho da Graça. E ele escrevendo, ele vai condensando todo o livro nos seus 6 capítulos em apenas 3 pontos cruciais e importantes aqui. Primeiro, ele fala contra a guarda da lei, ele fala contra o legalismo exacerbado. Segundo, ele fala contra a circuncisão, porque os judeus eles queriam apenas ter uma marca no corpo. E Paulo também, ele fala sobre as marcas por sofrer por amor a Cristo. Marcas não apenas no corpo, mas marcas na alma, marcas internas muito grandes. E é interessante que Paulo, quando ele fala a respeito dessas marcas, nós vemos que Paulo tinha grandes marcas sobre a sua vida. Paulo tinha as marcas sobre as prisões que ele passou, sobre os maus tratos que recebeu, sobre os açoites que ele levou. E diante de tudo isso, eu gostaria aqui de pensar, juntamente com os irmãos, juntamente com a igreja, em algumas marcas que são imprescindíveis para a igreja na sua caminhada de fé. E depois da nossa conversa aqui, do nosso IB pela manhã, eu ainda fiz aqui, eu refiz algumas anotações nesse meu texto, para que nós pudéssemos falar a respeito de algo muito contundente, que nós tratamos no IB pela manhã. Eu acho que vai ser muito importante para aqueles que perderam, não tiveram a oportunidade. Você que não assistiu, você não perdeu, né? Você pode assistir depois pelo YouTube, né? Graças a Deus que a gente não perde mais nada hoje. Então a primeira marca que eu quero falar com vocês é sobre uma marca pessoal. Marca pessoal. E o que é uma marca pessoal? É uma marca que fica em nós através do nosso encontro com Cristo. Nós poderíamos chamar isso de a marca do sangue de Jesus, a marca do Cordeiro. Falamos de uma marca interna. Paulo, quando ele estava no caminho de Damasco, ele estava ali com um documento, estava indo para perseguir, para prender e até mesmo ali os cristãos, até mesmo matar os cristãos. Ele tem uma experiência e aparece então aquele que seria o chefe, né, dos perseguidos, Jesus Cristo, e diz, por que você está me perseguindo? Né? A primeira marca que impacta a vida do Paulo é deixar de ser um perseguidor, para posteriormente passar a ser um perseguido. Paulo tinha umas marcas de rancor, Paulo ele tinha umas marcas pejorativas sobre a sua vida, e ele tinha em mente que estava fazendo algo bom para a sociedade, algo bom para as pessoas, em perseguir os cristãos. E no entanto ele acaba abandonando essas marcas, para que novas marcas pudessem tomar conta da sua vida. As marcas que ficaram em sua alma na estrada de Damasco, marcas profundas de uma experiência nova com Cristo, marcas profundas de uma experiência nova com a palavra de Deus, marcas profundas de uma experiência nova com Cristo ressurreto, há marcas da ação do Espírito Santo sobre a vida do Paulo. E é o mesmo Paulo que lá em Gálatas 5, do verso 22 ao 26, ele vai falar sobre as marcas que o cristão deve ter, que é a ação ou o fruto do Espírito sobre a sua vida. Numa das minhas leituras, eu estava lendo um texto de um filósofo e ex-padre, né, cristão, chamado Humberto Rodan. E Humberto Rodan ele fez um comentário a respeito de textos do Novo Testamento, e ele também fez uma escrita a respeito de Paulo. Ele escreve um estudo biográfico paulino. E uma parte que eu acho muito interessante, né, eu reproduzo aqui para os irmãos, quando Paulo ele diz o seguinte, ó, Paulo,
é um livro que só fala de Cristo. Quando ele diz um livro, ele está falando da vida, né? Livro é a vida de Paulo. Ele fala, Paulo é uma vontade que só quer a Cristo. O Paulo, ele é um herói que só luta por Cristo. O Paulo é um coração que só bate por Cristo. O Paulo é uma vida que só vive com Cristo, de Cristo e para Cristo. Aqui Humberto Rodan, ele exemplifica a vida do Paulo como uma vida de santidade, uma vida de comprometimento, uma vida exteriorizada por aquilo que Paulo tinha dentro de si. Quando eu lia pela primeira vez esse texto, há muitos anos atrás, eu sublinhei, eu risquei, inclusive, eu sou um riscador de livro, né? Uma vez falaram para mim, muitos anos atrás, um camarada bem pentecostal, ele disse assim que a minha Bíblia era toda riscada, era pecado riscar a Bíblia. Eu falei, então eu não vou nem para o céu, porque todas as minhas Bíblias são todas rabiscadas. Eu tenho um costume, eu leio com caneta na mão, né? E não é nem marca-texto, né? Porque o marca-texto não dá para eu escrever, e às vezes tem um pensamento ali, você já aproveita. E no livro, e é um livro antigo, eu coloquei o meu nome, então eu coloquei o Claudemir, que só fala de Cristo. O Claudemir, que tem uma vontade que só quer a Cristo. O Claudemir, que é um herói que só luta por Cristo. O Claudemir é um coração que só bate por Cristo. O Claudemir é uma vida que só vive com Cristo, de Cristo e para Cristo. E interessante que após recitar essa mesma, eu digo, essa poesia paulina, essa poesia de Humberto Rodan a respeito da biografia paulina, isso trouxe sobre mim um peso muito grande. Quando eu coloquei o meu nome, porque eu acredito que uma das marcas que o Senhor Jesus, Ele quer de nós, como igreja, como representantes do seu reino na terra, é de que a nossa vida seja uma vida que só fale de Cristo. Eu acredito que Cristo, Ele espera de que cada um de nós, que a nossa vontade seja a vontade de só querê-lo, de querer a Ele apenas. Eu creio que Cristo, Ele quer que sejamos um herói que só lute pela sua causa, que sejamos um coração que só bate por Ele, e que tenhamos uma vida que vive em prol dEle, para Ele e com Ele. E é interessante que quando a gente pensa dessa forma, muitas coisas mudam nas nossas vidas. O nosso senso de prioridade, o nosso senso de compromisso e de responsabilidade, ele ganha uma nova forma, porque ele entra numa nova dimensão. Às vezes nós queremos apenas ter marcas, mas há marcas do descompromisso. Nós queremos apenas que a nossa vida, né, não fale de Cristo, porque aqui ele está falando do testemunho pessoal. Se nós precisamos ter, e eu creio que devamos ter, um testemunho pessoal e que as pessoas, quando olharem para nós, elas possam ver Cristo em nossas vidas. Um teólogo antigo, ele dizia o seguinte, que nós somos a Bíblia que o nosso vizinho lê. Nós somos a Bíblia que o nosso vizinho lê. E quando as pessoas de fora estiverem olhando para nós, o que elas estão vendo? O que elas estão lendo? Qual é a releitura que as pessoas fazem quando olham para você? Qual é a releitura de vida que as pessoas fazem quando vê a sua atitude, quando vê o seu comportamento, quando vê a forma que você fala, a forma que você age? É isso que Paulo traz à tona para que possamos refletir. Qual é a marca que o Evangelho tem deixado verdadeiramente na sua vida? E aí nós vamos para o outro ponto, que é justamente a marca do testemunho, que é a marca externa. Aqui falamos de uma marca pessoal, ou seja, aquilo que eu busco para mim, aquilo que eu quero que seja a minha vida. E aí a marca desse testemunho, que é essa marca externa, nós vamos ver uma coisa interessante, dado inclusive a questão de tempo, a questão de cultura, a questão que nós estamos vivendo, onde precisamos nos reinventar todos os dias por conta desta doença, do Covid, né? Mas antigamente nós vemos que os crentes eram diferentes. Os cristãos eram mais sérios, não no sentido de carranca, né? Mas no sentido de comprometimento. Quando iam comprar alguma coisa, por exemplo, olha, eu sou crente. Ah, você é crente? Não precisa nem puxar o SPC, não precisa não, você é crente. A nossa palavra, ela tinha peso, a nossa palavra, ela valia. Ser crente era algo muito bom. Ser crente não era algo que trazia sobre nós status,
mas trazia seriedade, traria credibilidade. Eu me converti em 1987 e eu peguei essa fase ainda de que o crente tinha credibilidade. Eu peguei um pouco desse tempo de que o crente falava e as pessoas davam crédito, né? Hoje não, hoje está tudo diferente. Hoje as coisas mudaram, hoje tudo é fácil. Nós já fomos chamados do grupo dos crentes, nós já fomos chamados de o grupo dos cristãos, nós já fomos chamados de evangélicos e hoje diz o povo gospel, né? E até um pastor chamado Anísio Renato de Andrade, ele escreveu um artigo muito interessante, intitulado Se é Gospel, Pode. Né? Depois vocês procuram, é bem interessante. Porque parece que o gospel tornou-se assim, a porta aberta para tudo. Né? E infelizmente, um dado é que uma das marcas da atual geração é o pecado. Uma geração que tem sido marcada pelo pecado. Uma geração adepta de apologias, uma geração adepta de uma reinterpretação bíblica, uma ponte hermenêutica totalmente extra-bíblica, eu não vou dizer anti, mas extra-bíblica, porque as pessoas usam a Bíblia para a sua própria conveniência, quando na realidade nós devemos usar a Bíblia para pregar a palavra de Deus, devemos usar a Bíblia para beneficiar o reino de Deus, e não beneficiar seja pessoas, seja denominações. E é interessante que Paulo, quando ele fala dessas marcas, no verso 17, né, Paulo aqui ele faz algo muito interessante. Paulo, ele pede para que olhem para a sua vida e para o seu testemunho pessoal. Uma pergunta, que se as pessoas olharem para o meu testemunho, para o seu testemunho, o que elas verão? E faz-me lembrar de uma professora que foi dar aula, né? Foi ganhar a vida no exterior, foi para o Japão, foi para o extremo oriente. E chegando lá, ela conseguiu na escola dar aula para os alunos e para ser professora, e as pessoas sabiam, né? A diretora, ela chegou dizendo que era cristã e tal. Falou assim, olha, aqui você não pode falar do seu Deus, aqui você é proibida de falar do seu evangelho. Você está proibida, falar de Jesus aqui dentro dessa escola é totalmente proibido. E aquela mulher então disse, tudo bem. Né? Assinou lá um documento dizendo que caso ela falasse a respeito do nome de Jesus, ou fizesse uma mínima apologia a ser cristão, a ser evangélico, ela seria exclusa, né, com os direitos, sem os direitos, né, seria expulsa da escola. E ela assina aquele documento. E aquela professora então começa a dar aula. E nota-se que o primeiro trimestre dela na escola, a classe dela era uma classe exemplar. Era uma classe diferenciada. Era uma classe onde as crianças tinham o prazer, a classe com menos alunos ausentes. Uma classe top, uma classe exemplar. E aí aquilo começou, de certo modo, a gerar rumores na escola. Quando numa reunião de segundo trimestre, os próprios pais, eles solicitam à diretora da escola, nós queremos que você faça uma reunião, porque todos nós, os pais juntaram tudo, os pais, nós queremos conversar com essa professora. Nós precisamos conversar. E a professora ficou surpresa a respeito disso, marcaram uma reunião e foram conversar com essa professora. E é interessante que eles começaram a perguntar, olha, os nossos filhos são outros dentro de casa. Os nossos filhos nos respeitam. Os nossos filhos, eles estão mudados. E nós queremos apenas saber qual é a religião da senhora. Porque para mudar um ser humano, apenas o ensino é insuficiente. A religião, ela tem um papel fundamental. E foi quando ela disse, olha, eu sou cristã, mas eu nunca falei de Jesus ou da minha religião em sala de aula. Falou, não, a sua atitude é tão diferente
E tem falado tão alto que tem impactado os nossos filhos, e esse impacto tem gerado frutos extraordinários dentro da nossa própria casa. Então a senhora tem liberdade de falar desse Deus, não apenas para os nossos filhos, mas para nós pais também. Que coisa extraordinária. Sem palavras. Tem até uma música antiga que diz o seguinte: há momentos em que palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Quando entendemos a representatividade do gesto de Jesus nas nossas vidas, nós vamos reproduzir aquilo que nós temos dentro de nós. E nós precisamos reproduzir coisas boas. Precisamos reproduzir coisas que verdadeiramente façam a diferença. Quais são as marcas que eu devo ter na minha vida como testemunho? A marca do falar. Qual é a forma que você se dirige às pessoas? O Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 33, ele diz o seguinte, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. O salmista, no Salmo 1, ele diz o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e é nessa lei que ele medita de dia e de noite. E aí o salmista ele começa a dizer o que vai acontecer. Fala, olha, ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que no seu devido tempo vai dar o seu fruto correto. Olha como o nosso testemunho ele é importante, a nossa forma de falar, as pessoas com quem nós andamos. Eu tenho várias pessoas e posso dizer até, puxa vida, eu tenho até, era o meu amigo do 1 a 1, né, do 1 mais 1 aí, né? Tem uma consideração, tem um respeito, ele me respeita, ele me chama de irmão. Mas é satanista. Ele tem um respeito comigo, ele tem um respeito com a religião que eu pratico, mas quando nós estamos juntos, a nossa conversa é uma conversa saudável. Eu vou na casa dele, foi eu e minha esposa lá. Eu falei, eu vim aqui, porque sua esposa não está bem, e você disse que ela não está bem, você deixa eu fazer uma oração? Poxa, irmão, pode sim. Portas abertas. Como isso é importante para nós. Como é importante termos um testemunho e não dizer, bater no peito, andar com a camiseta dizendo eu sou de Cristo, crentão feliz, né? Ou uma cruz desse tamanho aqui. Já dizia Nelson Ned, né? Que carregar Jesus no peito é muito fácil, agora tem que ter peito para carregar Jesus. Que nós precisamos inverter algumas coisas que nós falamos também. Evitar a roda dos escarnecedores, evitar as marcas do falar. O que é que tem na sua boca? Palavras de louvor, de adoração ou de reclamação? Nesse tempo de Covid, quais são as suas palavras dentro da sua casa? Eu não aguento mais, ou Senhor, obrigado, porque estou há 300 dias preso dentro da minha casa, mas nem o gato ficou doente. Eu falo gato porque eu gosto de gato, eu tenho um gato grande ainda, por sinal, bem grande. Diz que o animal, ele é em relação ao próprio dono, então ela é bem grande, pesa uns 5, 6 quilos a minha gata. É bem gordinha, bem forte. Né? Então a marca do... O que é que nós estamos falando? Quais são as palavras que temos proferidos nesses tempos? Quais são as pessoas com quem nós estamos nos ajuntando? Qual é a marca que há no nosso olhar? Se o nosso olhar é olhar de pureza ou um olhar de impureza, porque Mateus 5:28 diz que nós precisamos tomar cuidado com aquilo que olhamos. E tem um aqui que o Tiago ele fala, que eu acho muito legal, que ele fala da língua. Ele fala que a língua é fogo, é mundo de iniquidade, está situado entre os membros do nosso corpo, mas contamina o corpo inteiro. Como você tem usado aí, falar no falar, na língua, como que você tem usado nesse tempo as suas expressões, se esse testemunho das expressões, elas estão glorificando o nome de Jesus. E na aparência,
a pergunta que eu faria, a começar de mim, porque para nós estarmos aqui na frente falando, querido, essa palavra ela tem que penetrar na gente primeiro. É ela que nos reveste de coragem para nos confrontar diante do púlpito. É no que parecemos com Jesus. No que estamos parecendo. Somos discípulos de Jesus, mas quando você estuda a questão do discípulo, por exemplo, o discípulo ele busca ser igual ao seu mestre. Ele pisa, ele segue os trejeitos, ele segue o exemplo do mestre. Cristo é o nosso mestre, somos discípulos de Jesus, mas no que estamos parecendo-se com Ele? Então que fica para a nossa reflexão, querido. Qual é a marca que isso tem gerado na sua vida? E terceiro, que é o que nós falamos bastante hoje pela manhã, que são as marcas do amor. Mas quando falamos do amor, não falamos desse amor de televisão, não. Falamos desse amor que as pessoas falam apenas de boca, que ama, mas ama coisa nenhuma. Até nós falamos no IB pela manhã do amor ágape, do amor fíleo e do amor eros, muito rapidamente. O pastor ele colocou um ponto muito interessante a respeito do preconceito que há dentro das igrejas. E eu peguei o texto, de Marcos, capítulo 12, verso de número 30, quando Jesus, chegam os escribas, começa a discutir com ele, e eles começam a dizer, olha, qual é o principal então dos mandamentos? Aí interessante que Jesus, para demonstrar a questão da lei aqui, Jesus ele cita no verso de número 29 e também o 30, nós temos lá em Deuteronômio capítulo 6, verso 4 e 5. Jesus cita a lei e Jesus diz o seguinte, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Aí eu lembro que é o adendo que eu fiz na minha mensagem, porque eu acho que é importante a gente falar. Falamos que amamos, mas não demonstramos amor. Aqui nós temos um texto onde Jesus ele responde aos escribas, aos legalistas da sua época, dizendo que o amor de Deus e ao próximo deve ser a prioridade do verdadeiro cristão. E quando nós pensamos aqui, por que ele começa a dizer, olha, amar Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de toda a força? Nós precisamos entender isso. Quando ele diz amar de todo o teu coração, Cristo está cuidando de todas as suas emoções? Se Cristo ele estiver cuidando de todas as suas emoções, o Covid não vai permitir com que você fique pirado. O Covid ele não vai ser, de certo modo, um motivo para que a tua fé se desvaneça. É por isso que nós precisamos ter, querido, uma mente sadia, um coração sendo das nossas... Deus, cuida das minhas emoções, cuida dos meus pensamentos. Senhor, cuida dos meus medos. Senhor, cuide, ó Pai Celestial, dessas coisas que muitas vezes, o Léo ainda usou uma expressão muito interessante, que quando vem alguma... Ele falou, olha, eu tenho um negócio comigo, quando vem algumas coisas, o outro Leonardo, o professor, falou, o Léo, ele já olhou assim, falou, o que eu disse, Ele diz, quando vem uns pensamentos errados, eu pego como se fosse um bastão e dou na cabeça, assim, falando, obviamente, de forma apenas exemplificando, ou seja, repreendendo o pensamento. Infelizmente, muitos alimentam os maus pensamentos. Muitos alimentam as suas emoções de forma totalmente errada. É por isso que Jesus responde para aqueles homens, olha, é o centro das suas emoções. Toda a sua emoção, todo o desejo do seu coração deve estar em Deus, deve estar em Cristo. Quando ele fala, todo o teu coração, de toda a tua alma, é como está a nossa vida espiritual. Como está a nossa espiritualidade? Segundo a Bíblia, eu preciso buscar sempre ter uma espiritualidade saudável.
E como que eu alimento essa espiritualidade? Através da oração, através da palavra de Deus, através da comunhão com a igreja. Mas eu não estou podendo vir na igreja, nós temos a live. Nós temos lá o Facebook que apresenta, nós temos o YouTube. Mas muitas vezes a gente começa a arrumar desculpas, a arrumar motivo para dizer que não estamos bem. E quando nós não estamos bem, querido, e não entendemos o princípio bíblico, nós começamos a fazer as coisas erradas. Aí nós somos preconceituosos, porque nós não entendemos o que é amar a Deus. Se eu não entendo o que é amar a Deus, eu não tenho possibilidade de amar o meu próximo. O apóstolo João, ele diz: se você diz que ama a Deus, a quem você nunca viu, e não consegue amar o teu próximo, está perto de você, você é mentiroso. A igreja não é um museu de santo. A igreja, ela é exemplificada como um hospital de doentes da alma, do espírito, das emoções. É por isso que nós viemos à igreja, para termos comunhão, para que a nossa espiritualidade seja saudável. E um vai alimentando o outro espiritualmente. E um vai aqui dando uma palavra de bênção na vida do outro. Isso é igreja. Não é quando uma pessoa chega doente da alma, doente do espírito, a gente coloca aquela pessoa de lado. Isso não é igreja. Isso pode ser qualquer coisa, menos igreja. Não é a igreja que Jesus Cristo veio salvar, que Ele vai vir buscar. Não é essa igreja. E aí estamos aqui trabalhando um assunto que Jesus disse, o coração, a alma. E Ele diz o seguinte: de todo o teu entendimento, ou seja, teu intelecto, o que você sabe fazer? Nós queremos ser inteligentes para tantas coisas, mas muitas vezes não nos esmeramos, não nos esforçamos para entender o que é que Deus, qual é o propósito que Deus tem para a nossa vida, qual é o propósito que Deus estabeleceu para mim aqui na terra, porque Ele é o único que pode responder às 3 necessidades básicas do ser humano: quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou? Quem sou eu? Princípio de identidade. Eu sou filho de Deus. Precisamos ter essa identidade. O resgate dessa identidade é importante. Eu sou filho de Deus. E honrar a Deus como Pai. Então, buscar a Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E Ele diz o quê? De toda a sua força, com todo o teu vigor, com todo o teu esforço. É o abandono da zona de conforto. E aquilo que o nosso pastor muitas vezes fala, é o amor sacrificial. Há uma aula atrás eu falei no IB e falei sobre a etimologia da palavra devoção. Devotum, né? É dar a alguém, né? Fazer sacrifício por algo ou por alguém que eu acredito. Porque a devoção, você não faz devoção por algo, por objeto. A devoção ela é apenas por uma divindade. Eu ainda exemplifiquei que às vezes a gente, né, em épocas do mês de outubro, a gente vê as pessoas naquela romaria a pé até a cidade de Aparecida, porque eles acreditam naquilo. Eles acreditam naquilo que eles estão fazendo. E porque eles estão fazendo, eles fazem o quê? Um sacrifício. Só que é um sacrifício do corpo, um sacrifício físico. Quando nós pensamos nessa força, nesse vigor, não é apenas o meu esforço físico, mental, tudo, mas é eu colocar de lado, é sacrificial. Olha, eu gostaria de ver o futebol agora, mas eu não vou, eu vou desligar minha TV e eu vou ler a Bíblia. Olha, eu queria jogar videogame, mas eu vou desligar o videogame e eu vou orar um pouco. Sacrifício, querido, é você verdadeiramente abandonar o que você gosta, aquilo que a tua carne gostaria de fazer, e sacrificar por aquilo que verdadeiramente vale a pena. O alimento do seu espírito. Isso é sacrifício, é o amor sacrificial. E por que é amor? Porque eu primeiro preciso saber amar a Deus. Se eu não tiver a referência do que é amor a Deus, eu não sei o que é amor às outras demais coisas. Eu não vou saber o que é amor a um filho, não vou saber o que é amor a um pai, a uma mãe, a esposa, ao esposo. O amor a Deus é a referência para as demais coisas. O amor ao Senhor é a referência para todas as demais coisas. E essa terceira marca que Paulo fala é o amor sincero. É o amor que é mais importante, narrado lá em 1 Coríntios 13, maior do que as profecias.
é aquele amor que nunca acaba, é aquele amor que é incondicional. É esse amor que está fazendo muita falta nos dias de hoje. É aquele amor que abraça, que afaga, é aquele amor que cumprimenta, é aquele amor que sente a falta um do outro, é o amor demonstrado num sorriso. Ainda brinquei com a minha filha hoje, a gente tem que fazer umas máscaras com sorriso, né? Ou então tem uma figurinha que a gente manda pro pessoal, tô rindo mais de máscara, né? Você está assim e tal, você fala, tô rindo mais de máscara. Não está para demonstrar muito sorriso hoje, né? Mas é aquele amor que quando a gente sente, é o amor que traz a paz de Deus para o nosso coração. Teve um dia que eles foram na minha casa fazer a tal da serenata. E é interessante que Deus, Ele sabe daquilo que você precisa. Se teve um dia que eu precisava mesmo, era aquele dia. Era muito aquele dia, né? E de repente eu estou em casa e tal, aí começam a cantar uma música. Como é bom se sentir amado pelas pessoas. E mais do que sentir-se amado pelas pessoas, é sentir-se amado por Deus. Porque é só o Espírito Santo de Deus que impulsiona uns malucos a fazer o que aquele povo está fazendo. Não há outra coisa. Nem o ego faz, ele tem o poder de nos mover para fazer aquilo. O ego não faz. O orgulho próprio não faz aquilo. Tem que ser o amor de Deus. É o amor que traz a paz de Cristo, aquela paz que excede todo entendimento, para que quando adentrar pessoas aqui, que são diferentes, e que querem mudança de vida, elas sejam abraçadas por nós, elas sejam queridas por nós, elas sejam recebidas por nós. Eu não sei se eu contei aqui, o caso de um pastor que ele assumiu uma igreja, e tinha um garoto, ele não sabia, aquele garoto ele era surdo. Ele era surdo e mudo. Mas quando o pastor ele chegava na igreja, aquele garoto já estava lá, um jovem, 14, 15 anos. E sentava na frente. E ele começou, o pastor novo na igreja, ele começou a ver, ele achou que em primeiro lugar, assim, pô, muito legal. Olha só, um jovem, né? Um jovem, quase jovem, um adolescente ainda, 15 anos, né? Olha que garoto aplicado, mais aplicado que alguns obreiros da igreja. O camarada chega, ele ouve a mensagem até o final, o pessoal está cantando, ele está gesticulando e tal, ele está sorrindo, ele cumprimenta, balança a mão para todo mundo. E o pastor foi, né, ficando intrigado com aquele garoto. Aí um dia ele perguntou para o pessoal mais antigo, olha, esse garoto não tem ministério na igreja? Porque ele é assim, falou, olha, ele é surdo e mudo. Aí chamou mais a atenção do pastor. Aí o pastor começou, como que um garoto surdo e mudo, ele tem prazer de estar na igreja, ele tem prazer de estar na casa de Deus? Se ele é surdo, né, ele não está ouvindo os louvores, mas ele é vibração. Então aquela vibração ele sabe que é algo bom, e ele vibrava com as músicas da igreja. Aí ele arrumou uma pessoa que se comunica por Libras e foi bater papo com o garoto. Ele falou, olha, você sabe que eu sou o novo pastor da igreja e tal, mas você tem me intrigado, porque tem muitas pessoas que têm o ouvido bom, que sabe falar, e não tem essa atitude que você tem. Elas não sentam na frente aqui, elas não vibram com o louvor, elas não vibram com a pregação, elas não vibram com a palavra. Você ouve o que eu falo? Quando eu prego, ele disse não, mas eu sei que é bom, ele respondendo, mas eu sei que é bom. Você não entende os louvores, mas eu sei que é bom. Aí o pastor pergunta então para aquele garoto, mas por que você gosta de estar na igreja? Por que você gosta de estar na frente? Ele falou assim, primeiro, porque eu amo muito a Deus e Deus é muito especial para mim. Segundo, eu quero que as pessoas de fora ou até os de dentro da igreja, que quando olharem para mim, saibam de que lado eu estou. Eu estou do lado de Deus. Eu estou do lado de Jesus. Quando nós pensamos nessa marca do amor, é nós amarmos a Deus de uma maneira tão intensa, que as pessoas ao olharem para nós, vão saber a quem nós
pertencemos, de que lado que nós estamos. Qual é a marca, querido, que o Evangelho tem deixado na sua vida? Qual é a marca, querido, que você tem do Evangelho na sua vida, que você pode dizer de que lado você está? Às vezes nós falamos algo com a boca, mas as nossas ações, elas falam totalmente diferente. Que essa noite seja uma noite de reflexão para nós, né? Domingo passado o pastor pregou aqui, eu ainda brinquei com ele, falou: pastor, o senhor está quase um xaramanaia aí, né? O pastor está bem avivadão e tal, né? E aí eu chego aqui trazendo hoje uma palavra aí de reflexão. Você que está aí na sua casa, tem que refletir, de que lado você está? O teu vizinho, quando olha para você, o que ele diz a teu respeito? Lá no teu ambiente de trabalho, lá na escola onde você dá aula, na faculdade, nas suas amizades, com as pessoas com quais você se relaciona. Qual é a sua atitude com essas pessoas para que elas possam sentir-se amadas por Deus? Para que elas possam sentir-se visitadas pelo Espírito Santo de Deus. O Paulo aqui, quando ele fala em Gálatas, ele gloria-se apenas na cruz de Cristo. Quando você estuda sobre Paulo, eu diria que Paulo ele poderia se gloriar na sua origem, no seu conhecimento, né? Na forma como ele foi criado, ele poderia se gloriar na sua erudição, em toda a educação religiosa recebida. Ele poderia se gloriar das experiências que ele teve com Deus, quando ele diz na terceira pessoa, né? Olha, um camarada, né? Não sei se no corpo ou fora do corpo, ele passou pelo primeiro, segundo o terceiro céu, o único cara que diz isso na Bíblia. E lá ele viu coisas inefáveis, coisas que não é lícito ao ser humano falar, incompreensível ao ser humano. No entanto, ele preferiu gloriar-se na cruz de Cristo. Encerro essa prédica com o mesmo tom de que comecei, com as mesmas palavras de Paulo. Quanto ao mais, ninguém me incomode, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Que possamos juntos, a partir de hoje, permitir que as nossas vidas sejam marcadas por um evangelho verdadeiro, por uma palavra genuína. Que possamos experimentar, querido, nos nossos dias, na nossa vida, o Cristo que funciona verdadeiramente, o Cristo que pode mudar a sua vida, pode mudar a sua história, pode mudar o seu caminho. Coloque-se do lado de Cristo hoje. É o desejo do meu coração para a tua vida, para a tua família, para tudo aquilo que te envolve. No nome de Jesus. Amém.